Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Agora sim, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amada juventude. É uma alegria estar aqui essa noite com a juventude para servi-los com a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 15, do verso 25 ao 32. Na verdade, para que nós tenhamos uma visão geral aqui dessa parábola, vamos lê-la toda. Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por nos reunir na Tua presença, diante da Tua sagrada palavra, em liberdade que nós temos, que nós desfrutamos. Quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Não esconda nada de nós, Pai. Nós queremos a verdade, e se Tu encontras o nosso coração disposto a receber a verdade,
não apenas a verdade que está diante de nós, mas a que podemos alcançar também, que está à nossa disposição a qualquer tempo, em qualquer momento. O Senhor transforma o nosso coração. E é isso que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola aqui é a mais importante história que o nosso Senhor Jesus já contou, registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. Mesmo aqueles que conhecem pouco de Bíblia já ouviram falar alguma coisa a respeito desse relato aqui. O título em negrito que aparece em muitas Bíblias, a parábola do filho pródigo, não é inspirado, não faz parte do texto original. É um recurso editorial que foi acrescentado muito tempo depois para facilitar a localização do texto bíblico e o seu estudo. No entanto, eu concordo com aqueles intérpretes que dizem que seria melhor intitular essa história contada por Jesus como a parábola dos 2 filhos perdidos, porque aqui trata-se de um drama em 2 atos. Nós temos 2 atos aqui. O primeiro centrado no filho mais novo perdido e o segundo no filho mais velho perdido. Outros títulos aqui poderiam ser a perdição do amoral e a perdição do moral. 2 perdições aqui, ambos estão perdidos, tanto o imoral quanto o amoral. Ainda assim, a maior parte das interpretações dessa parábola dá ênfase no retorno do filho mais novo, chamado filho pródigo. Com isso, muitos de nós associam exclusiva e imediatamente a nossa história à do filho pródigo. Muitos de nós nos identificamos com a história do filho pródigo, com o fracasso moral do filho mais novo. Essa é a minha história, talvez seja a sua história também. Contudo, é crucial perceber que a figura central da narrativa não é o filho pródigo, e sim o filho mais velho. O verdadeiro foco dessa parábola está no caráter indiferente, ressentido e hostil do filho mais velho. A lição central que Jesus transmite aqui, portanto, é esta. Ele está revelando o contraste radical entre a alegria generosa de Deus na redenção de pecadores e a resistência amarga e inflexível dos fariseus diante dessa mesma graça. E isso fica claro quando analisamos o contexto em que Jesus conta essa parábola. Jesus estava acolhendo e ensinando publicanos, prostitutas, pecadores da mais vasta gama. E essas pessoas estavam entrando no reino de Deus a partir do ensino de Jesus. Multidões seguiam Jesus, multidões afluíam na sua direção, incluindo também os fariseus, os líderes religiosos. Havia toda sorte de pessoas no meio das multidões. Alguns seguiam Jesus por causa dos benefícios materiais. Outros seguiam Jesus por causa de curiosidade, queriam se associar àquela pessoa que estava no centro de toda aquela movimentação. Outros seguiam Jesus porque de fato criam nele. E no meio dessas pessoas também estavam os fariseus, que seguiam Jesus não para aprender, não acompanhavam o rabi para aprender, mas para criticá-lo. E eles murmuravam, diz Lucas 15:2, este homem recebe pecadores e come com eles. Na opinião dos fariseus, Jesus passava a mão na cabeça dos pecadores, compactuava com o pecado dos publicanos, das prostitutas e dos pecadores em geral. E em resposta direta a essa acusação, Jesus narra 3 parábolas aqui com o mesmo propósito. A alegria e a festa no céu diante do arrependimento de um pecador. E esse era um sentimento diferente do sentimento dos escribas e dos fariseus. Essas histórias são a parábola da moeda perdida, a da ovelha perdida e, por fim, a do filho perdido. Todas comunicam a mesma verdade, mas é a última delas, a chamada parábola do filho pródigo, que concentra o clímax e o ponto mais polêmico da mensagem de Jesus. Em outras palavras, é nessa última parábola do filho pródigo, que Jesus desfere a paulada final no preconceito crítico e amargo dos fariseus hipócritas. Nós vamos então percorrer brevemente o primeiro ato dessa parábola aqui, antes de nós nos concentrarmos no segundo ato, que é o verdadeiro foco da nossa reflexão hoje à noite. O primeiro ato começa com um pedido breve, mas profundamente chocante. O filho mais novo se dirige ao pai e pede a ele: quero a minha
parte da herança. Em outras palavras, o que ele está dizendo: eu desejaria que o Senhor estivesse morto, eu prefiro o meu dinheiro do que a sua vida, do que meu pai vivo, dá a minha parte da herança. E a partir desse momento entra em cena o terceiro personagem central dessa parábola, o filho mais velho. É nessa transição que ele assume o papel principal e passa a representar a grande lição da parábola. Jesus construiu propositalmente todo o cenário anterior para chegar até este ponto aqui. A gente tem, vocês conhecem essa história, o filho mais novo sai da casa do pai, gasta tudo, esbanja os bens da família, que a família a vida inteira levou para construir. Tudo aquilo é pulverizado com prazeres e ele para no meio dos porcos, vai parar no meio dos porcos. Não comendo a comida dos porcos, como alguns interpretam. O texto bíblico não diz isso aqui. O que o texto bíblico diz é que ele desejava comer a comida dos porcos, e é pior ainda, porque ninguém lhe dava nada. Nem comida de porco davam para ele. E nós conhecemos essa história. E Jesus constrói todo esse cenário aqui da perdição do filho mais novo, propositalmente para chegar a este ponto da parábola aqui. Muitos supõem que este filho mais velho é um tipo de cristão verdadeiro, fiel, obediente por toda a sua vida, mas que ele teve um pequeno deslize moral, que ele tem, nesse momento da vida dele, um ressentimento com o pai por causa do tratamento que o pai deu ao irmão, e ele, evidentemente, discorda. Então, portanto, alguns pensam aqui que esse filho mais velho precisava apenas de alguns ajustes em sua conduta. No entanto, essa leitura é superficial. Na verdade, o filho mais velho é um hipócrita. Essa que é a verdade a respeito dele. Ele é a representação dos fariseus hipócritas na história de Jesus. Os fariseus, portanto, estavam sendo confrontados aqui, queridos, de uma maneira inesperada. Eles estavam descobrindo a essa altura que eles próprios eram parte da história, mas não como eles esperavam, não como eles se enxergavam, não como eles gostavam de ser vistos diante das multidões. Eles estavam descobrindo que eles estavam fazendo parte dessa história aqui, não como os justos, e sim como aqueles que estavam com o coração distante da casa do Pai. Estavam não a uma distância física do Pai, mas a uma distância relacional. Eles acompanhavam a narrativa até aqui, faziam julgamentos morais a cada passo da trama, concordando com Jesus, mas até aquele ponto eles estavam ouvindo toda a parábola, toda a história que Jesus estava contando, a partir do ponto de vista de quem estava de fora, de quem estava ali como observador. Eles estavam à vontade, fora da trama, julgando todo o deslize moral do filho pródigo, julgando o pai, a atitude do pai em receber o filho, e até mesmo julgando Jesus. Os fariseus sempre gostam desse tipo de coisa, uma conduta escandalosa sendo exposta para que pudessem rir ou desprezar, achando graça, zombando da desgraça alheia. A queda alheia era entretenimento para o coração religioso e zombador dos fariseus. Eles não levavam Deus nem o pecado a sério. Por isso eles estavam atentos à história que Jesus contava, mesmo que apenas para criticá-la, não para aprender. Foi então que, de forma engenhosa, sutil, muito inteligente, Jesus direciona os holofotes sobre eles, coloca sobre ele as luzes. Imagine por um instante que você e eu somos um dos escribas ou dos fariseus, um legalista atento, ouvindo Jesus contar essa parábola. Do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, tudo o que aconteceu até agora foi escandaloso e vergonhoso. A desonra do filho mais novo, a reação para eles passiva do pai em perdoar o filho, a festa pública diante de todos, tudo isso foi um escândalo vergonhoso. Um banquete em que toda a vizinhança é convidada para participar, para celebrar um pecador que envergonhou toda a família. Que história é essa? Que história mais mequetrefe é essa que Jesus está contando? No fim das contas, a narrativa terminou em pizza, como diriam alguns. Uma história tola aos olhos dos hipócritas religiosos. Mas, ouça-me, é exatamente dessa maneira que os escribas e os fariseus avaliavam a história. E por que eles avaliavam dessa maneira? Porque eles também estavam perdidos.
eles também estavam espiritualmente mortos. A perdição deles era real, embora menos perceptível na superfície. Não era tão notável quanto a perdição amoral do filho mais novo. Afinal, o que significa estar espiritualmente perdido? Na parábola, a perdição do filho mais novo é evidente. Ele acaba entre os porcos, em miséria física e moral. Contudo, a perdição do filho mais velho é ainda mais trágica, meus irmãos, porque ela é sutil, no entanto, não menos devastadora que a perdição do irmão mais novo. E é justamente essa forma de perdição, fria, religiosa, amarga, hostil, rebelde, que Jesus deseja que nós conheçamos aqui nessa história. A perdição do filho mais novo nós já conhecemos muito bem, mas Jesus deseja que, na verdade, nós conheçamos de uma maneira central a perdição do filho mais velho. Enquanto havia festa na casa do pai, nós lemos no versículo 25, vamos expor o texto. O filho mais velho estava no campo, diz o versículo 25. É provável que esse filho mais velho estivesse supervisionando uma equipe de servos que fazia o trabalho pesado, enquanto ele, como gerente, dizia o que eles deveriam fazer. Este era o homem de confiança do pai. Era aquele que cuidava dos negócios do pai, sabia quantos cabritos havia na casa do pai, sabia de todas as coisas dos negócios do pai. Ele cuidava dos assuntos do pai. Filhos nobres daquele nível, como o filho mais velho, normalmente não precisavam fazer nenhum trabalho sujo. E como o jovem nobre, assim como os fariseus, estava tão preocupado em manter a sua honra, manter a sua aparência, parecia improvável que ele estivesse fazendo alguma coisa abaixo da sua dignidade enquanto ele estava no campo. Ele estava ali como chefe, ele estava ali fazendo o trabalho que era de confiança do pai. Contudo, ele estava no campo e, portanto, o texto está nos dizendo aqui que o fato de ele estar no campo é porque ele estava completamente alheio a tudo que estava acontecendo na vida do pai naquele dia. A festa estava a todo vapor. Todo o vilarejo estava festejando quando o filho mais velho chegou e ele descobre, para sua surpresa, o que estava acontecendo. Ele não estava sabendo daquela grande festa. Esses detalhes aqui são significativos em vários aspectos. Primeiro lugar, porque é evidente que a propriedade dessa família era enorme e as terras eram vastas. E esse rapaz estava cuidando de tudo aqui. O campo no qual o filho estava trabalhando era provavelmente muito afastado da casa, muito distante, para que ele não soubesse o que estava acontecendo no vilarejo ali naquele dia. Por isso que ele apresenta total desconhecimento daquela grande festa que estava acontecendo na própria casa dele. Haviam dançarinos, músicos, centenas de convidados começaram a chegar ali. E o atraso dele nos indica também, significa que ele vinha de um longo caminho. Ele estava distante da casa do pai naquele dia trabalhando. Mais significativo ainda é o fato de ele ter entrado nessa celebração, como eu já antecipei, completamente alheio ao fato de que tal evento havia sido planejado. Era o maior evento que aquele vilarejo já tinha visto. O pai estava dando uma grande festa, o maior evento que a sua família já havia realizado. E ele não sabia absolutamente nada a respeito daquela festa. Foi surpreendente, queridos, o fato de nem o pai nem ninguém contar ao filho mais velho sobre o retorno do seu irmão. É surpreendente isso daqui. No meio de tanta agitação, nenhuma mensagem chegou a ele trazendo boas notícias, que o irmão dele tinha voltado e não o chamaram às preparações da celebração. Foi surpreendente porque, com tanto para coordenar, com tarefas e pessoas necessitando de fiscalização para realizar uma grande festa dessa, a ajuda do primogênito, do homem de confiança do pai, seria com certeza de grande benefício. Vocês organizam o EJC, vocês sabem o trabalho que dá isso daí, como precisa de pessoas trabalhando e de gente para coordenar, para fiscalizar. E esse aqui seria o homem da EDG. Esse seria o homem que iria dirigir todo aquele evento. Mas ele não sabia de absolutamente nada. De fato, a responsabilidade de organizar um evento daquele, no mundo antigo, um evento daquele porte, caía sobre os ombros do filho mais velho. Planejar festas dificilmente seria uma tarefa do pai. O pai jamais se envolveria
numa atividade daquela. Nesse caso, porém, antes de o filho mais velho aparecer, todas as preparações já estavam completas. A festa já estava acontecendo, a vila inteira já havia sido chamada, músicos e dançarinos já estavam liderando a festividade e a festa já estava organizada e acontecendo. Por que ele não foi avisado disso? É a pergunta fundamental aqui. Por que ele não sabia de nada? Por que ele não foi convidado? Só havia uma explicação. Esse filho não tinha um relacionamento tão bom com o pai quanto o filho pródigo na época que saiu de casa. Ele estava tão perdido, tão distante do pai, quanto o seu irmão mais novo que saiu de casa em abandono e desonra à família. E o pai sabia disso com certeza, queridos, mesmo que ninguém mais soubesse. Com certeza o filho mais velho ainda vivia em casa, ele estava no campo, estava trabalhando, e um observador de fora, alguém, um vizinho, amigos da família, as pessoas da comunidade, não conseguiriam notar de maneira nenhuma tensão óbvia na relação entre o pai e o filho. Isso não era evidente, mas toda aquela lealdade e respeito à vontade do pai era apenas uma farsa. Talvez a comunidade olhasse, veja só, olha, esse é o filho obediente. O outro saiu vagabundo, saiu, gastou todo o dinheiro do pai, desonrou a família. Mas olha, esse daqui é o filho bom, é esse que está na casa do pai, é esse que está cuidando dos negócios do pai. Como eu queria ter um filho como esse. Oh, que filho exemplar. Talvez as pessoas olhassem para ele dessa maneira. Mas toda aquela lealdade e respeito à vontade do pai, reitero, era apenas uma farsa. Não era nada mais do que conseguir o que ele queria. Aprovação, afirmação, poder, autoridade, propriedade, prestígio na comunidade e assim por diante. Na realidade, o primogênito era tão distante do pai quanto o seu irmão mais novo rebelde já tinha sido. O fato de ele não ter sido avisado assim que o filho pródigo, seu irmão mais novo, retornou, parece ser evidência clara de que pelo menos o pai podia ver o que estava se passando verdadeiramente no coração do seu filho mais velho. O pai sabia a verdade sobre o seu primogênito, mesmo que não fosse óbvio para todos. O irmão mais velho já tinha dado provas claras disso no início da história, quando ele não fez nada para tirar da cabeça do irmão a ideia de pegar a sua parte da herança e sair de casa. Não há uma nota aqui que indique a tristeza dele, que indique ele tentando impedir o seu irmão de fazer aquilo. Não há nota de convencimento, de persuasão daquele irmão mais velho ao irmão mais novo para que ele não fizesse o que ele estava planejando. Se ele estivesse interessado pelo menos um pouco na honra do pai e no bem-estar do seu irmão, ele deveria ter feito algo para defendê-la. Ele teria agido ali de alguma maneira. Em vez disso, ele também foi beneficiado quando o seu irmão mais novo pediu a sua parte da herança. Porque quando a herança é dada, tem que ser repartida entre os herdeiros. E ele também recebeu a sua parte da herança alegremente, sem dúvida, beneficiado pela rebeldia do irmão, enquanto mantinha o disfarce de um sujeito respeitável e bom filho. O fato dele não ter sido avisado assim que o filho pródigo retornou, mostra claramente como o pai conhecia o seu coração. Por isso a festa começou sem ele. Não vamos dar aqui o nome do pior rei para ele. Não vamos chamar Manassés, é ilustrativo. Não chama Manassés porque a gente sabe que ele vai estragar a festa, ele vai ficar emburrado, não vai querer se envolver. O pai conhecia o coração do filho. Aquele filho não conseguiria se alegrar pela volta do seu irmão. Por isso a festa começa sem ele e o pai já sabia como o filho reagiria. Por isso não deixou a pá antes. Ele não precisava da amargura do filho mais velho, embora muito capaz. Talvez ninguém mais capaz do que ele para organizar todo aquele evento. Mas o pai não precisava da amargura do filho mais velho, que seria como um balde de água fria em toda aquela ocasião festiva de celebração. Então o pai simplesmente deixa o filho mais velho continuar no campo, enquanto ele mesmo organiza a festa, convida as pessoas e age como um anfitrião de toda a comunidade. O filho mais velho, retornando do campo, sem ideia então do que aquilo significava, consegue detectar os sinais de uma grande celebração no ar. Uma grande festa estava acontecendo e na sua própria casa ele estava, e compreensivelmente, curioso ali, conforme nós lemos agora no versículo 26. Diz assim:
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. A falta de relacionamento do filho mais velho com o pai é acentuada aqui nesses versículos. Por quê? Porque se o coração daquele filho mais velho fosse justo, se ele tivesse amor verdadeiro pelo pai e preocupação por sua família, além dele mesmo, o texto diria que ele correu para dentro de casa, se alegrou junto e perguntou o porquê de toda aquela alegria. Pai, o que nós estamos comemorando? Por que essa grande festa em casa? E o pai ia dizer, Manassés, o seu irmão voltou para casa, ele está vivo, está de volta, e o melhor, arrependido. E ele dizer, pai, que alegria, essa é a maior alegria da minha vida, vamos nos alegrar. Receber meu irmão e festejar. Porque eu amo e eu senti muito a sua falta, e eu vi o quanto o Senhor ficou triste, o quanto o Senhor ficou depressivo, as noites que o Senhor ficou sem dormir, na porta da casa esperando o meu irmão voltar. Vamos nos alegrar, pai. Mas não é isso que nós vemos aqui no texto. O filho mais velho sabia muito bem o quanto o pai amava o seu irmão mais jovem. Mas ele não reage dessa maneira. Ele desconfiadamente, mantendo a distância da comemoração, e uma nota, um comentário parentético, legalistas são quase todos desconfiados, particularmente quando eles encontram pessoas alegres. E ao invés dele acessar diretamente o pai, ele dirige-se a um dos servos. Que detalhe importante aqui. A palavra grega aqui traduzida por servo, a NVI atrás dessa maneira, é paidon, significa um jovem, um menino pré-adolescente. Todos os adultos estavam dentro da casa, claro, cuidando dos convidados. Mas os servos que viviam em uma grande propriedade como aquela, costumavam constituir família. Então eles tinham ali sua mulher, sua esposa, e seus filhos cresciam como escravos dentro daquela propriedade. Alguns componentes dessas famílias de escravos eram crianças, e eram chamados servos pelo fato de eles nascerem em famílias de servos ou escravos. Esses meninos realizavam pequenas tarefas por ordem dos patrões, mas eles ainda eram muito jovens, muito pequenos, pré-adolescentes, para ajudar em um evento como aquele. Assim, eles ficavam brincando do lado de fora enquanto a festa acontecia, a bebida rolava solta. O filho mais velho tinha uma das posições mais altas de dentro da casa. Por isso, não era alguém com quem os filhos dos servos falariam. Este rapaz aqui era a segunda pessoa em importância naquela sociedade patriarcal. O pai, e ele vinha depois, era aquele que assumiria toda a responsabilidade caso o pai morresse. E ele não se relacionaria normalmente com pessoas da posição desses pequenos servos aqui. E esta cena retrata com mais nitidez a distância do relacionamento do filho para com o pai. O filho se dirige ao servo ao invés de se dirigir diretamente ao pai. Ele poderia acessar a casa, tinha liberdade para ir direto ao pai e perguntar por que aquela festa estava acontecendo. Mas ele, desconfiado, distante no seu relacionamento com o pai, se dirige ao servo, com um menino de baixa posição com quem ele normalmente não conversaria. Ouça-me, você pode estar dentro da igreja, já ficou evidente isso até aqui, cuidando dos negócios de Deus, com uma moral impecável, não sendo acusado de devassidão, libertinagem, mas está tão distante do Pai quanto os que estão fora da igreja e vivem uma vida amoral. Talvez, como filho mais velho, você sempre esteve envolvido nas coisas de Deus, nunca saiu da igreja, sempre serviu, trabalhou, organizou eventos, cantou, tocou, ensinou, estava sempre no campo, mas sem desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. Perto fisicamente, dentro fisicamente na casa do Pai, mas distante no coração da relação com Ele. Você talvez tenha conhecido a Deus só por meio de terceiros, por aquilo que outros dizem, vivendo a experiência alheia de pastores, de líderes, de amigos, sempre precisou de alguém que lhe explicasse o que o Pai estava fazendo, não conseguindo discernir os seus caminhos, não conseguindo compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida de uma maneira geral. O Pai não deseja apenas servos eficientes, o Pai deseja filhos íntimos. É isso que o Pai deseja. Deus quer mais do que obediência formal
e serviço. Ele quer um relacionamento de amor marcado por obediência alegre, não obediência mecânica, não obediência melancólica. Como vai o seu relacionamento com o Pai? Eu não estou perguntando se você está dentro da igreja. Não estou perguntando se você está no campo, se você está trabalhando para o Pai. Mas a pergunta que esta parábola coloca diante de nós é: como vai o meu relacionamento com o Pai? Como vai a minha comunhão com Ele? Não viva da mediação de terceiros. Não viva da experiência de outros. Volte-se a Deus. Vá direto a Ele. Acesse a sua presença através do sacrifício de Cristo Jesus que já foi colocado na nossa conta. Entre na festa e alegre-se na presença dEle. É possível alguém estar dentro da igreja e viver sem alegria? Com certeza, é possível. Seguindo o fluxo do texto, no versículo 27, a resposta do servo dava a entender que ele esperava que o filho mais velho recebesse bem as boas notícias que ele estava dando ali para ele. Este lhe respondeu, verso 27, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. A expressão grega, traduzida por são e salvo na NVI, é da mesma raiz da palavra higiene, da mesma raiz da qual a palavra higiene é derivada. Ela significa completo, limpo, saudável. O menino não está apenas aqui anunciando que o filho pródigo está em casa, que ele está ali no lar, mas que ele mudou dramaticamente para melhor. Ele está limpo, está higienizado moralmente, é isso que ele está dizendo. E o mais importante é que o pai o recebeu. Ele não só mudou, mas como o pai o perdoou, o relacionamento foi restaurado. É isso que aquela festa significava. O bezerro que estava sendo engordado foi usado. Pegaram do melhor ali da alimentação para servir aquele filho mais novo que estava voltando arrependido. O curto resumo do menino servo aqui ao filho mais velho mostrou os acontecimentos do dia todo em poucas palavras. Isso daqui envolveu o irmão mais velho em tudo que ele precisava saber. Era suficiente para motivar alegria também no seu coração. Mas o irmão mais velho não estava contente por ouvir tais notícias, conforme nós lemos na primeira parte do verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O filho mais velho, meus irmãos, pelo menos deveria sentir alívio. Tudo bem que ele estivesse com dificuldade ainda de estender o perdão ao seu irmão mais novo como o pai estendeu. Mas ele deveria pelo menos estar aliviado que seu irmão mais novo estava ali vivo, de volta na sua casa. Ele testemunhou da rebeldia do seu irmão. Ele sabia muito bem o tipo de pessoa que saiu de casa. Então não seria razoável que ele estivesse contente pelo fato do seu irmão estar vivo e curioso até para ver como aquele jovem rebelde havia sido transformado, mudado, mas ele não sentia absolutamente nada. Em vez disso, ele reagiu com extrema fúria, é o que significa aqui o texto. Ele se recusou a entrar. Esse filho aqui poderia ter trabalhado duro para manter uma fachada respeitável, a aparência de um sujeito de caráter, mas por dentro ele estava cheio de amargura. E a amargura dele, aqui nesse ponto, atingiu o ponto de ebulição. E estava pronta para, com a menor provocação, o menor descontentamento, insatisfação, explodir em absoluta fúria. Lembrem-se que a audiência de Jesus eram os fariseus. É possível que pela primeira vez na história os fariseus diziam entre si: sim, Jesus, essa é a atitude correta. É exatamente essa a atitude que uma pessoa de respeito sentiria. O filho mais velho está completamente cheio de razão. Ele está correto em se sentir ultrajado por toda essa celebração da vergonha. Essa história toda mostrou uma atrocidade após a outra, pecado após pecado, e já estava na hora de alguém realmente falar alguma coisa, se posicionar. A maioria dos fariseus tinha trabalhado a vida toda para ser respeitável e se manter nas boas graças de Deus. No entanto, alguns pecadores daquela cultura, publicanos, prostitutas e pessoas possuídas por demônio, tinham encontrado perdão instantâneo e comunhão total com o Senhor Jesus Cristo. Ele os perdoava no momento em que eles começavam a expressar arrependimento,
Mas os fariseus nem mesmo foram chamados para supervisionar as preparações para um banquete comemorativo. Isso não era justo, não era imparcial. Esse não era o tipo de Messias que eles tinham esperado, que eles aguardavam. Agora, nós vamos reconhecer o único ponto de verdade na perspectiva dos fariseus. É claro que pecadores não merecem perdão e vida eterna. Todos nós, por direito de fábrica, merecemos o inferno. O filho pródigo não merecia todo o favorecimento que o pai demonstrou a ele, toda aquela festa, toda aquela alegria. Na verdade, ele merecia o contrário, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Ele merecia ser apedrejado em praça pública por desonrar a família. Mas o maior erro dos fariseus estava em sua crença de que eles mereciam o favor de Deus. O irmão mais velho dá voz exatamente a esse sentimento orgulhoso, com um linguajar e um tom claramente agressivo, conforme nós lemos na parte B do versículo 28. Confira aí na sua Bíblia. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Com a primeira palavra, olha, que em uma linguagem moderna nós poderíamos colocar em termos de escuta aqui. É isso que ele está falando para o seu pai. É assim que ele está se dirigindo ao seu pai. Com essa primeira palavra, olha, veio à tona a profunda inimizade e o desrespeito em relação ao pai que aquele rapaz tinha tentado a vida toda esconder dos olhos do público. Naquela época, assim como hoje, um filho se dirigir a seu pai assim era um sinal de desprezo. Se eu me dirigisse assim à minha mãe, quando eu era mais novo, certamente eu ia levar uma surra de vara de goiaba. Se eu não chamasse a minha mãe de senhora, se chamasse de tu a minha mãe, eu ia apanhar de vara de goiaba. Imagina, naquela sociedade patriarcal, a petulância desse filho mais velho ao se dirigir ao pai dessa maneira. E ele complementa, e é possível perceber isso daqui mesmo na versão impressa, a arrogância, a petulância dele. E complementando essa fala arrogante, o filho acrescenta na sequência do texto: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. A palavra para escravo aqui é doulos. E a maneira como ele está se expressando, revela uma mentalidade tipicamente legalista. Ele estava admitindo aqui, nessa declaração, que tudo que ele já tinha feito ao pai foi sob obrigação mecânica, não de bom grado, sob obrigação melancólica. Seu serviço tinha sido equivalente à escravidão na cabeça dele. Ele não sentia felicidade genuína em servir o pai. Fosse isso pouco, a autoavaliação do filho mais velho é um dos aspectos mais reveladores das suas palavras. Veja como ele expressa a típica autoimagem hiperinflada de um hipócrita religioso no final do versículo 29. Nunca desobedeci às tuas ordens. Ele parece aqui o jovem rico que ouviu o resumo de Jesus dos 10 mandamentos e depois alegremente respondeu: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Mateus 19, 20. Mas o filho mais velho ainda não havia acabado os seus insultos. Depois ele se comparou ao pai e naturalmente a seus olhos o pai deixava muito a desejar. O pai estava sendo injusto, versículo 29. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui: olha aqui, seu outro filho chega em casa, depois de causar uma desgraça pública, envergonhar toda a família diante da comunidade, e como é que você o recebe? Você o recebe lhe dando carne de primeira qualidade, além de uma festa para todo o vilarejo. Eu aqui, todos esses anos, trabalho como um escravo e você nunca me deu carne suficiente nem para festejar com os meus amigos num pequeno churrasco. O modo como o primogênito descreveu como achava que seu pai deveria tratá-lo pode dar mais uma pista sobre a sua alienação, sobre a sua distância relacional do pai. Note que se o pai tivesse lhe oferecido um bode, seu desejo, ele diz, seria usá-lo para festejar com os meus amigos.
A honra que ele imaginava e insistia que merecia e que ele está pleiteando ali diante do pai, era o privilégio de festejar com os seus amigos, de estar com o seu grupelho. A ideia do irmão mais velho da festa ideal não incluía nem o seu irmão, nem o seu pai. O que vemos aqui é um jovem raivoso, ressentido, invejoso, impenitente e ganancioso. Aquela não era mais apenas uma reação negativa ao choque inesperado dos eventos do dia. Tratava-se, na verdade, do verdadeiro caráter do irmão mais velho aflorando. E aqui está uma revelação, meus irmãos, profunda da alma desse filho. Ele queria os benefícios do pai, mas ele não queria o amor do pai, nem o perdão do irmão. Ele estava apenas interessado em benefícios pessoais. Ele era autocentrado, egoísta, um hipócrita religioso. Ele queria a festa, mas desde que não fosse para o seu irmão, que não envolvesse o seu irmão, desde que fosse só para ele e seus amigos, desde que não envolvesse aqueles a quem a seus olhos não merecia. Ouça-me, nós revelamos o mesmo coração do irmão mais velho quando obedecemos ao pai, apenas quando nós desejamos um banquete particular onde Deus nos exalta, onde Deus nos honra. Talvez você esteja obedecendo, frequentando a igreja, servindo, mantendo uma vida moralmente correta, mas no fundo, o que espera mesmo é uma recompensa da parte de Deus, uma recompensa pessoal pela sua obediência. Pode ser um namoro abençoado, pode ser um casamento feliz, a aprovação em um concurso, ou em um curso de vestibular, a admissão em um emprego, ou até mesmo reconhecimento público, reconhecimento profissional, reconhecimento na comunidade eclesiástica. E então, quando você vê outras pessoas recebendo aquilo que você tanto deseja, pessoas que aos seus olhos não são tão fiéis e comprometidas quanto você, seu coração se revolta e você diz: Senhor, eu tenho te servido durante todos esses anos, com toda sinceridade e fidelidade, e tu nunca me deste aquilo que eu queria, tu nunca me deste aquilo que eu desejava. Mas isso revela que a sua obediência é melancólica, mecânica, meramente formal. Se esse é o seu caso, o seu coração não está no Pai, está nas bênçãos. Não ama o Pai verdadeiramente, mas ama o prêmio. A verdadeira obediência, diz a palavra de Deus, nasce do amor a Deus. Nasce do amor a Deus. Além disso, como filho mais velho, talvez você esteja desejando celebrar com os seus amigos, mas não com o Pai. Nem com os pecadores que o Pai está restaurando a posição de filhos e membros da família divina. Você pode estar querendo uma espiritualidade privada, confortável, cercada apenas de pessoas parecidas com você. Você quer um clubinho religioso apenas para amigos seletos, mas sem compromisso com a missão, sem envolvimento com a dor e a perdição espiritual dos outros, sem assumir o custo do discipulado. E assim você revela, assim como os fariseus, que não entende o coração do Pai. Jesus está contando essa parábola para mostrar como o coração deles é radicalmente diferente do coração de Deus. O coração do Pai se alegra por mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Que você procura os seus 99 amigos e se alegra com eles, e não há nada de errado nisso, eu não tenho dúvida disso. Mas e o perdido? E aqueles que precisam de perdão? E aqueles que precisam de restauração? O Evangelho não é um clube religioso seleto. É uma festa do Pai que inclui na igreja o quebrantado, o contrito, a ovelha perdida, a cana quebrada, o pavio fumegante, o arrependido, o pobre em espírito, o filho pródigo. Não de pessoas justas e perfeitas que vivem celebrando uma espiritualidade para dentro. E se você só quer servir a Deus, desde que isso não envolva essa coisa de resgatar o perdido e se alegrar com a graça, e pegar as pessoas na lama entre os porcos, e se alegrar com essa graça que alcança outras pessoas, mas está interessado apenas em bênçãos, então talvez você esteja do lado de fora da festa, mesmo com toda a aparência de fidelidade.
Depois de insultar o pai, esse filho amargurado voltou suas acusações contra o pródigo que havia retornado. Veja o versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Esse, é claro, foi mais um golpe no caráter, na integridade, na justiça do pai. Ele estava insinuando que o pai tinha sido terrivelmente injusto. E note uma outra coisa aqui. Até aqui, ninguém sabia qual o pecado que o filho mais novo tinha cometido. Mas é ele que expõe. É ele quem traz à tona, é ele quem acusa. É ele quem aponta os pecados, é ele quem critica. É ele quem está aqui sendo o juiz. Mas o que é notável sobre essa frase é a completa falta de consideração pelo irmão. Na verdade, ele recusou a se referir a ele como meu irmão. Em vez disso, ele chamou esse teu filho. E em seguida, de propósito, como eu mencionei, ele trouxe à tona os pecados do seu irmão, mesmo sabendo que o seu pai já havia declarado esses pecados perdoados. Ele estava ali listando cuidadosamente pecados pelos quais, sob os princípios mosaicos da justiça, a morte era punição justa. Esse era o seu jeito sutil e maligno de salientar que o filho pródigo deveria estar morto e que ele estaria mais feliz se isso tivesse acontecido. Ele estava apenas preocupado, queridos, consigo mesmo, com seus desejos, com seu status e seu amor por si mesmo. Esse filho mais velho tinha muito amor próprio, ele amava demais a si mesmo e pouco ao pai e a seus irmãos. Mesmo em meio àquele ataque verbal, o pai respondeu com muita ternura, com muita gentileza. Ele lhe disse no versículo 31, meu filho, olha a diferença de linguagem. O filho fala com o pai, olha, escuta aqui. E olha como o pai fala com o filho. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavra branda desvia o furor, diz a Bíblia. Lembre-se que o filho tinha se dirigido ao pai sem nenhum título, sem nenhum nome, nenhuma afeição, nenhum respeito, nenhuma reverência. Todos esses anos tenho te servido como um escravo a teu serviço. O pai, ao contrário, embora tivesse autoridade para mandar, usa na verdade aqui os termos mais carinhosos e insiste com gentileza com o seu filho. O pai sabia que o filho mais velho estava distante, infeliz, e em vez de repreendê-lo por causa da sua atitude ácida, ele simplesmente reafirma de uma maneira carinhosa o seu amor e afeto por aquele filho mais velho, pelo seu primogênito, e lembrou ele das riquezas que já pertenciam a ele. Tudo o que tenho é seu. Todos os recursos do pai já eram do filho mais velho. O texto silencia então sobre uma resposta do filho à insistência gentil do seu pai. Então o pai insiste pela última vez, por uma última vez. E isso era uma completa reiteração do tema central de todo o capítulo 15 de Lucas, conforme a gente vê aqui no versículo 32. Mas nós, o pai diz, tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Do ponto de vista do pai, a comemoração, toda aquela festa era perfeitamente cabível e natural, meus irmãos. Seu filho perdido tinha retornado como uma pessoa diferente, transformada, arrependida. Era como receber alguém de volta dos mortos, na linguagem que ele usa aqui. Ele tinha que celebrar isso. Tínhamos que celebrar, ele diz, era um dever. Não havia alternativa, nós tínhamos que celebrar. Teria sido errado não celebrar. A atitude anomálica seria não fazer uma festa. A perspectiva do pai era exatamente oposta, diretamente oposta do irmão mais velho. Enquanto o filho agia como se fosse ficar mais feliz se o seu irmão estivesse morto, enterrado, sepultado, o pai, que havia muito tempo considerado o pródigo como morto e sentido o devido luto, ficou extasiado, alegre, exultante ao tê-lo de volta vivo dentro de casa. Isso era razão mais do que suficiente para se alegrar, para celebrar. Dentro de casa, uma celebração vibrante, com música, dança, banquete e um filho redimido. Mas lá fora, na escuridão do coração do irmão mais velho, amargura, inveja, rancor, hipocrisia e um filho perdido. Com esse versículo 32, com um apelo do pai para o filho, termina a parábola do filho pródigo, porém sem um final. Do ponto de vista literário,
nós temos aqui uma história incompleta, aparentemente incompleta. Não temos um final aqui. Sem mais palavras, Jesus simplesmente parte da via pública onde estava ensinando e ele sai, vai para um contexto mais privado com os seus discípulos, onde ele começa uma nova parábola, a parábola do administrador astuto, no capítulo 16. Os ouvintes, então, devem ter se perguntado, assim como nós, aqui, o que aconteceu? Como o filho mais velho respondeu? Qual é, afinal, o fim dessa história? Não esqueçam que Jesus contou essa parábola aos fariseus, incluindo o fim abrupto, principalmente para o benefício dos escribas e dos fariseus. Era uma história sobre eles. Era para eles que Jesus estava contando essa história. O irmão mais velho os representava. O fim não está aqui em Lucas capítulo 15, mas esse fim dessa história da parábola, chamada do filho pródigo, está na Bíblia. E é um fim chocante. Talvez você não espere esse fim. Já que a figura paterna na parábola representa Cristo, e o filho mais velho é um símbolo da elite religiosa de Israel, o verdadeiro fim da história, escrito pelos escribas e fariseus, foi assim. O filho mais velho estava ofendido pela bondade do pai, pela graça, pela generosidade do pai. Então ele pulou no pescoço do pai, o jogou no chão e o espancou até a morte e expôs o corpo do pai em praça pública. A morte de Jesus Cristo na cruz ocorreu pela insistência deles alguns meses após o encontro em Lucas 15. Mas nem mesmo a morte de Jesus era o fim da história. Nenhum túmulo poderia segurar o nosso Senhor Jesus. Ele levantou dos mortos, significando que havia vencido o pecado, a morte, o diabo, a culpa de uma vez por todas. O sangue de Cristo derramado na cruz mudou o curso da história da humanidade. E a sua ressurreição é a prova de que Deus aceitou seu sacrifício. A morte de Jesus, portanto, nos concede uma nova vida, uma nova história, possibilidade de recomeçarmos. O convite para fazer parte de um grande banquete está aberto a todos, os perdidos que estão fora e os perdidos que também estão dentro. E não importa se você é um pecador explícito como o filho pródigo ou um pecador em segredo como o seu irmão mais velho. Não importa se você é um pecador imoral ou um pecador amoral, ou alguém com característica de ambos os tipos, um devasso secreto. Se você é alguém que se sente estranho com Deus, que sente que você está a uma distância relacional de Deus, Cristo pede que você reconheça a sua culpa, admita sua pobreza de espírito, abrace seu Pai Celestial e se reconcilie com Ele. Porque há perdão, há graça. O Pai está de braços abertos esperando aqueles que voltam para Ele de coração quebrantado e contrito. Não aqueles que voltam de uma terra distante, estrangeira somente, mas aqueles que também estão dentro e reconhecem que, embora vivendo uma vida aparentemente correta, não tem um relacionamento verdadeiro com o Pai. Esse é o chamado da parábola de Lucas 15 para você essa noite, se você se identificou de alguma maneira. E por isso eu quero pedir que você feche os seus olhos, vamos orar, vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Pai, que bom que nós, por meio do arrependimento e fé, podemos ir ao Senhor como Pai, não como nosso juiz. Ó Deus, talvez haja filhos teus aqui esta noite, que possam estar perdidos, distantes do Senhor, cuidando dos teus negócios, envolvidos com os teus interesses, mas distantes do Senhor no coração. E eu quero rogar, Pai, para que o Senhor revele isso essa noite por teu Espírito, para que em arrependimento voltem ao Senhor, que possam dar uma resposta diferente do filho mais velho, que em silêncio se amargurou,
e se manteve distante do Senhor, desejando a morte do irmão e do próprio pai. Eu oro para que nessa noite haja verdadeira transformação, restauração, e que aqueles que estão longe, tanto os de fora quanto os de dentro, aproximem-se do Senhor para viver uma nova comunhão contigo, um novo relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.